Pessoal, bom dia, tudo bem? Terceiro ano, como vocês estão? Turma, hoje nossa aula é de ciências, ok? Então peguem o caderno de ciências. Hoje nós vamos responder a página 123. Semana passada eu postei um vídeo lá no YouTube da página 119 a 122. São explicações dessa aula, tá bom? Dessas páginas e início dessa aula, porque hoje para você conseguir responder a página 123, você precisa ter assistido o vídeo de semana passada e a aula de hoje, ok? Então, se você não foi lá ainda, não visualizou, não assistiu a aula, precisa fazer isso, certo? Eu vou pedir para vocês, sempre que vocês assistirem a aula no YouTube, coloque lá nos comentários o seu nome, porque aí eu vou conseguir visualizar quem é que está assistindo. Tá bom? Combinado, turma? Então, hoje eu vou iniciar agora a aula com a revisão de semana passada, tá? Mas precisa assistir o vídeo anterior, tudo bem? Para ficar bem completinho, tá bom? Então, vamos lá. Revisando, nós vimos os vertebrados. Hoje nós vamos falar de 3 tipos de vertebrados: os anfíbios, os répteis e os peixes, certo? Os peixes, nós precisamos saber as características, as diferenças, as semelhanças desses animais, ok? Então, dos peixes, são animais que vivem aonde? São animais que se alimentam do quê? São animais que respiram de que maneira? Você sabe essas respostas? Se você já sabe, ó, você já tá plê. Parabéns. Então, olha lá, os peixes. Nós vimos semana passada que os peixes, existem os peixes ósseos, que têm a estrutura interna formada por ossos bem firmes, e existem os peixes cartilaginosos, que são os peixes que têm a estrutura interna formada por cartilagem. Lembra da pontinha do nariz, da pontinha da orelha, onde nós temos cartilagem. Então, eles são mais molinhos, certo? Que é o tubarão, lembra? O cação, o tubarão, né? São animais que são formados por cartilagem. A estrutura interna deles é formada por cartilagem. Vamos lá. Continuando, aqui nós vamos falar dos anfíbios. Os anfíbios, pessoal, a palavra anfíbios quer dizer duas vidas, sabia? Sabe por que duas vidas? Porque esses animais são animais que vivem em 2 locais diferentes. Primeiro, quando eles nascem, eles vivem na água, que são os girinos. Aí eles sofrem uma transformação, que nós chamamos de metamorfose. Eles vão crescendo, se desenvolvendo, sofrem essa transformação, que é chamado de metamorfose, e eles passam a viver no ambiente terrestre, na Terra. Tá bom? Geralmente eles se alimentam de insetos, né? E alguns anfíbios que são maiores também se alimentam de outros animais, tá bom? Os anfíbios, eles têm a pele lisa, pegajosa, úmida, certo? Aqui então a gente está falando, o ciclo vital desses animais transcorre em dois ambientes, que eu expliquei para vocês. O ambiente primeiro água e depois terra. Os anfíbios apareceram há cerca de 280 milhões de anos, há muito tempo, né? Aqui a gente vai falar do estágio da vida aquática deles. Quando eles são larvas, os anfíbios respiram por brânquias, igualzinho o peixe, né? Também se respira por brânquias, como os peixes. Quando adultos, vivem em ambiente terrestre e realizam a respiração pulmonar pelos pulmões. Tudo bem? Aqui nós vamos falar dos répteis. Olha lá a característica dos répteis. Aqui nós temos uma estrutura do corpo da cobra cascavel. Olha só, o esqueleto dela, né? A coluna, olha a coluna vertebral dela aqui. É um animal vertebrado, certo? Os répteis são animais vertebrados que possuem um corpo com escamas. Quando
Outra característica típica desses seres vivos é o fato da temperatura corporal variar conforme a temperatura do ambiente em que estão. Assim, quando está frio, o corpo apresenta uma temperatura baixa e, ao esquentar, o corpo se aquece. Pessoal, esses animais são chamados de animais ectotérmicos, tá? Eles precisam do ambiente para manter a temperatura deles. Então, se está sol, eles vão para o ambiente, para o sol e se aquecem, certo? Répteis costumam ser encontrados em ambientes terrestres. Alguns também podem ser vistos em troncos ou copas de árvores. E tem a lagartixa também, né? Que ela gosta de ficar nas paredes da nossa casa, geralmente. Não gosta de lagartixa. Muitos répteis rastejam ao andar, mesmo aqueles que possuem 4 patas. Todos possuem cauda e alguns também apresentam uma carapaça. Tartaruga, o cágado, os jabutis. Esses animais são chamados de quelônios. Possuem uma carapaça em volta do seu corpo. Além disso, possuem cauda e 4 patas. Podem ser encontrados em ambiente terrestre e aquático, tá? Em água doce ou salgada também. Agora sim, turma, nós vamos responder a página 123. Vamos lá. Você acabou de conhecer características de 3 grandes grupos dos animais vertebrados: peixes, anfíbios e répteis. Complete o quadro abaixo com as semelhanças e as diferenças entre essas espécies. Então, nós vamos ver primeiro a semelhança, o meio de reprodução. Como eles se reproduzem? Na aula passada, eu falei para vocês dos animais que são ovíparos, né? Volta lá que você vai conseguir responder essa questão aqui, tá? E aí, e a respiração? Como é a forma de respiração deles? É semelhante? E qual? Qual é essa forma? Eu falei de 2, né? Então, você precisa colocar as 2, tá bom? E diferenças, vamos fazer uma listagem aqui, uma palavra embaixo da outra. Se você quiser fazer em formato de texto, também tudo bem, não tem problema, tá? Os peixes, quais as diferenças dos peixes? Quais as características deles? Como eles se alimentam, o modo de vida, né? Cobertura da pele e a locomoção. Como eles caminham, né? Como eles se movimentam, né? O peixe não caminha, ele... Então, olha só. Alimentação, modo de vida, cobertura da pele e locomoção. Também para responder os anfíbios e os répteis. Então, você vai ver as características de cada um deles, certo? Pausa o vídeo, responde e depois volta para fazer a correção, tá? Na correção, não precisa estar exatamente como o meu, tá? Mas você precisa colocar respostas corretas, respostas que sejam verdadeiras, tá? Vamos lá, pausou. Pausa e pode responder. Agora sim, turma, quem já respondeu, ótimo. Reprodução, nascem por meio de ovos. Você respondeu isso? Então, coloca um certinho aí. Respiração, respiram por meio de pulmões e brânquias. Diferenças, então os peixes, eu coloquei as minhas diferenças. Se você colocou algo a mais, tudo bem, não tem problema, tá? Mas tem que estar correto, tem que ser algo verdadeiro, que seja isso mesmo, tá? Vivem na água. As barbatanas são os seus meios de locomoção e permitem se deslocar no meio ambiente natural. Tem o corpo coberto por escamas. Então, essas são as características dos peixes. Tudo bem? Os anfíbios, eu coloquei que eles são saltadores, são nadadores, têm a pele lisa, respiram também pela pele, pulmões e boca. A alimentação, na maioria dos casos, envolve insetos, mas alguns podem se alimentar de outros animais. E os répteis, eles rastejam, têm a pele impermeável, a sua temperatura se adapta ao ambiente. Quando está frio, o corpo apresenta uma temperatura baixa e ao esquentar ele também se aquece. Lembra dos ectotérmicos? Isso. Ótimo. Se você acertou tudo, coloca um certinho aí, tá bom? Vamos para a próxima, número 3. Leia as tirinhas a seguir e responda a proposta que segue. Então, nós temos aí. Esta campanha é contra a raiva. É importante vacinar cães e gatos.
Mas anfíbios não têm raiva. O senhor que pensa, chama ele de perereca para ver. Explique por que Armandinho afirmou que se um sapo for chamado de perereca, ficará cheio de raiva. Por quê? Por que vocês acham que ele vai ficar com raiva se ele for chamado de perereca? Porque cada um tem uma característica diferente, certo? Isso é uma dica. Vou dar outra dica aqui, ó. Aqui eu tenho várias dicas de como é o sapo, de como é a rã, de como é a perereca. Então, você vai ler essas dicas e vai tentar responder a página do slide anterior, tá? A pergunta que o Armandinho fez lá. Tudo bem? Uma dica, as pererecas, elas são pequenas, tá? O tamanho delas elas são pequenas. Tudo bem? Volta lá, responde, pausa o vídeo, responde, depois retorna aqui para você corrigir. Legal, pessoal. Então, quem já respondeu, ótimo. Não precisa estar exatamente como o meu, tá bom? Pode ser com as suas palavras, do seu jeitinho, tá bom? Eu coloquei assim, ó. Porque as pererecas são menores. E o sapo é maior. Ele não vai gostar de ser chamado de perereca, porque ele já é maior. O tamanho dele é maior que a perereca. Elas têm pequenos discos adesivos nas pontas dos dedos. Por isso, a facilidade em grudar em paredes, árvores e muros. Ou seja, são diferentes em sua forma física. Então, eles têm essas diferenças na sua forma física, tá bom? Então, é isso que você precisa explicar. Próximo. Vou ler aqui que o meu tá pequenininho. Vamos lá. É um jacaré de papo amarelo. Não chega perto dele, Dinho. Pode ser perigoso. Eu sei. Quase foram extintos por nossa causa. Ele deve estar apavorado. Vou ler novamente. É um jacaré de papo amarelo. Não chega perto dele, Dinho. Pode ser perigoso. Eu sei. Quase foram extintos por nossa causa. Ele deve estar apavorado. Olha lá a pergunta. O que o personagem Armandinho quis dizer no terceiro quadrinho, quando afirmou: quase foram extintos por nossa causa? Por que será que ele disse isso? Por que os jacarés quase foram extintos? Por nossa causa. O que nós fizemos para ele quase desaparecer? Igual os dinossauros, desapareceram, não existem mais. O que você acha que aconteceu? Tá? Então, tenta pensar aí e responder, ok? Respondeu? Venha para a próximo slide. Pausa o vídeo, responde e vamos para o próximo, ok? Legal, pessoal. Então, quem já respondeu, ótimo. Quase foram extintos por nossa causa. O que ele quis dizer com isso? Ele achou que o jacaré estaria com medo, por saber que já sofreu muito com a caça ilegal, pois já foram quase extintos por serem caçados e mortos pelos homens. Isso mesmo, eles já foram muito caçados e mortos. Usavam a pele, usavam a carne dele para se alimentar, usavam os dentes dele, usavam a pele para fazer produtos. Então, é isso que ele está falando aí para a gente. Que quase foram extintos por nossa causa, porque a caça era ilegal, não podiam caçar, e eles eram muito caçados, caçavam muitos jacarés, né? Agora existem leis, existem regras, né? Por isso que eles não estão extintos ainda, e tomara que não sejam nunca, né? Então tá bom, pessoal, por hoje é só. Agora você pode ficar de boa na lagoa e bom final de semana, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Não esquece de colocar o seu nome lá nos comentários, tá bom? Tchau, tchau.